10 de julho de 2023. Israelenses na fronteira com Gaza acordaram em um pesadelo. No sábado, o Hamas lançou um ataque sem precedentes, enviando mais de 1.000 combatentes para Israel. Homens, mulheres e crianças foram impiedosamente e brutalmente assassinados. 260 corpos foram removidos do deserto. Foi o maior assassinato em massa de judeus em um único dia. Desde o tempo do Holocausto, a brutalidade do Hamas nos faz lembrar das piores atrocidades do Estado Islâmico do Iraque e da Síria. Quem é o grupo responsável pelo maior ataque na história de Israel? Quem é o Hamas? Israelenses acreditavam entender o Hamas. Este é o grupo terrorista existente desde o final dos anos 80. Eles foram responsáveis por 40% dos ataques durante a Segunda Intifada, que tirou a vida de mais de 1.000 israelenses. Eles enfrentaram Israel em 2009, 2014 e 2021. Mas a escala e brutalidade deste recente ataque são sem precedentes. Isso é brutalidade extrema, e os números continuam crescendo. Como chegamos aqui? Para responder, precisamos retornar à década de 1960. Em 1967, Israel ganhou a Guerra dos 6 Dias, assumindo o controle da Cisjordânia e Gaza da Jordânia e Egito. O que significava que agora eles eram responsáveis por mais de 1 milhão de palestinos que viviam lá. A entidade que dizia representar os palestinos tinha um objetivo bem definido. Chamava-se Organização para a Libertação da Palestina ou Organização para a Libertação da Palestina. Cada facção dentro da Organização para a Libertação da Palestina tinha suas próprias ideias sobre como alcançar o objetivo declarado de palestino: libertação. Muitas dessas ideias envolvem terrorismo. O atirador matou 2 israelenses e agora está mantendo 20 atletas e 6 oficiais como reféns. 18 caixões sob a bandeira israelense. Somos lentamente levados através das nuvens chorosas ao túmulo. Mais de 100 reféns de sequestradores pró-palestinos no aeroporto NAB em Uganda. Conforme pode imaginar, a Organização para a Libertação da Palestina era o principal inimigo de Israel. Ao mesmo tempo, o Serviço de Segurança de Israel estava de olho em um clérigo muçulmano chamado Ahmed Yassin, que estava ganhando alguma popularidade em Gaza. Afinal, Yassin era membro da Irmandade Muçulmana, que Israel esperava que atuasse como um contrapeso à influência da Organização para a Libertação da Palestina, alinhado ao marxismo secularista. A Irmandade já usou violência, mas nos anos 60, o núcleo da Irmandade Muçulmana no Egito abandonou a violência. Extremistas começaram a sair de Gaza. Os irmãos muçulmanos remanescentes focaram numa visão de mundo moderada, voltada para o renascimento espiritual. Parecia ser o principal interesse de Yassin. Ele construiu escolas, mesquitas e clínicas. Enquanto Israel reprimia a Organização para a Libertação da Palestina, Yassin expandia sua rede sozinho. Mas tudo mudou em 1979. Um chá do Irã choroso deixou seu país hoje para umas férias das quais ele pode nunca mais voltar. O governo secular e pró-ocidental do Irã, que havia sido aliado de Israel, caiu para um movimento islamista radical. A Revolução Islâmica tocou um acorde em todo o mundo muçulmano, particularmente com o Sheikh Yassin. Os imãs em Gaza se tornaram cada vez mais radicais, pregando a luta armada em nome do Islã. Inicialmente, Yassin e seus seguidores levaram sua luta armada aos seus rivais seculares na Organização para a Libertação da Palestina, essencialmente uma guerra civil de baixo nível. Mas por trás das cenas, Yassin estava se preparando para atacar outro alvo, muito maior, Israel. Aproveitou sua chance no fim dos anos 1980. Nesse ponto, Israel havia administrado a Cisjordânia e Gaza por 20 anos, o que alguns se referem como a ocupação. Esta é a nossa terra. Eles tomam a terra por força. Os palestinos ressentiam sua dependência econômica de Israel. Eles se enfureceram quando cidadãos israelenses construíram assentamentos na Cisjordânia, conhecida biblicamente como Judeia e Samaria, e em Gaza. Enquanto a Organização para a Libertação da Palestina realizava sua campanha de terror, as forças de defesa de Israel seguiam reprimindo. As tensões estavam altas. Não era preciso muito para fazê-las explodir. Esta foi a primeira intifada. Novo surto de violência na Cisjordânia, ocupada por Israel e em Gaza. E foi em meio ao caos e à violência que Yassin e seus seguidores viram sua chance. Era hora de revelar seu novo grupo, o Movimento de Resistência Islâmica, mais conhecido por sua sigla, Hamas.
Definiram seus objetivos numa carta de 36 pontos. Aqui estão alguns artigos da carta que muitos veem como perigosos para o Estado judeu. Artigo 8. Alá é seu alvo, o profeta é seu modelo, o Alcorão é sua constituição, a jihad é seu caminho, e a morte em nome de Alá é o mais nobre de seus desejos. Artigo 13. Não há solução para a questão palestina, exceto através da jihad. E artigo 32. Sim, você ouviu certo. A Carta do Hamas de 1988 cita literalmente a mais famosa teoria da conspiração antissemita falsa, como prova de sua validade. Infelizmente, o Hamas não era só conversa. Sua primeira ação como organização foi sequestrar e matar 2 soldados israelenses em 1988, mutilando os corpos para a segurança. Os israelenses estavam furiosos, e assim foi condenado à prisão perpétua. Mas já era tarde demais. O Hamas foi liberado para o mundo. Os ataques persistiam, visando não somente soldados. Eles espalharam terror atacando civis. Israel então cometeu um grande erro estratégico. Desesperado para se livrar do Hamas, o Forças de Defesa de Israel deportou todos os membros conhecidos para o sul do Líbano. Foi lá que encontraram o Hezbollah, outro grupo terrorista dedicado à destruição de Israel. O Hezbollah, formado e instruído pelos iranianos, transmitiu ao Hamas seus conhecimentos adquiridos com a Guarda Revolucionária Iraniana. Criptografia e códigos, espionagem, como usar um lançador de foguetes, como fazer uma bomba. Foi este último que assombraria os israelenses nas décadas seguintes. Quero pausar para discutir algo comum nas redes sociais. Talvez tenha ouvido que Israel criou o Hamas. Isso é absolutamente falso. Sim, Israel cometeu o erro estratégico de ignorar Yassin e depois deportar o grupo para o Líbano. E sim, as péssimas condições econômicas em Gaza levaram muitos palestinos a se aliar ao Hamas. Mas dizer que Israel criou o Hamas é não entender a história do grupo. É culpar a vítima. Mas voltando à nossa história, eventualmente Israel cedeu à pressão internacional. Retornaram os homens do Hamas para Gaza. Dentro de um ano, um lutador do Hamas, apelidado de Engenheiro, usou seu treinamento do Hezbollah para mudar completamente o conflito. Ele planejou o primeiro ataque suicida com bomba na história de Israel. No início dos anos 90, o Hamas preferia atacar ônibus ou pontos de ônibus, locais com civis e soldados misturados. Porém, aos poucos, se expandiram para outros alvos vulneráveis. Um shopping, um café, um mercado. Tudo com o objetivo de aterrorizar e assassinar civis. Israelenses estavam acostumados ao terrorismo, mas essa situação era inédita. O Hamas estava convencendo os jovens de que a morte era preferível à vida, que o martírio era a maior vocação de um muçulmano. Viemos com nossas almas, nosso sangue, nossos mártires e nossos feridos para nos sacrificarmos pela Palestina e pelo nosso povo. Após Israel e Organização para a Libertação da Palestina assinarem os primeiros acordos de Oslo no fim de 1993, o Hamas e outros grupos terroristas iniciaram uma série de ataques. O fracasso do processo de paz foi seguido por um período sombrio em Israel, a Segunda Intifada. Um homem-bomba matou pelo menos 15 pessoas hoje à tarde em Israel. Pelo menos 60 indivíduos se feriram, segundo os socorristas. A explosão desta noite abalou o hotel justo quando os hóspedes estavam começando a refeição ritual que inicia a festa da Páscoa. Por anos, israelenses enfrentaram ataques terroristas frequentes, incluindo atentados suicidas. 40% desses foram obra do Hamas. Os outros 60% vieram de outros grupos terroristas palestinos, como a Jihad Islâmica Palestina e a Brigada dos Mártires de Al-Aqsa, a ala militar do Fatah, o partido político, responsável pela Organização para a Libertação da Palestina. A violência da Segunda Intifada causou um trauma intenso para israelenses e palestinos. É um trauma que impacta diretamente o conflito até os dias de hoje. Até 2002 os israelenses já estavam saturados. Eles começaram a construir uma barreira ao longo do que era essencialmente a fronteira antes da Guerra dos 6 Dias, ansiosos para fazer o terror parar. E em 2005,
o então primeiro-ministro Ariel Sharon tomou a decisão altamente controversa de remover todos os assentamentos israelenses de Gaza. Sim, até 2005, quase 9.000 judeus chamavam a faixa de Gaza de lar. O conjunto de assentamentos judaicos ao sul da faixa de Gaza era chamado de Gush Katif, mas Sharon estava determinado a melhorar a situação de segurança de Israel sem mencionar sua posição internacional. Então ele autorizou um plano para remover todos os israelenses de Gaza. Se em alguns meses mais os palestinos não cumprirem sua parte em o mapa do caminho, então Israel terá um processo de segurança unilateral. A mudança foi não coordenada com os palestinos. Foi gerenciado de cima para baixo pelo governo e militares israelenses em um movimento que é descrito como uma ação unilateral. Muitos israelenses protestaram amargamente por serem desenraizados de suas casas, e muitos judeus em todo o país protestaram com eles. Solicitamos ao primeiro-ministro que se desligue, leve seu plano de desengajamento a um referendo ou peça eleições antecipadas. Mas o exército tinha suas ordens. Em agosto de 2005, não restou uma única pessoa judia em Gaza. Enquanto isso, o Hamas conquistava os palestinos. Continuaram o trabalho de Ahmed Yassin, construindo infraestruturas, escolas e clínicas. Os palestinos comuns já estavam frustrados com a profunda corrupção do partido governante, Fatah. Eles recorreram ao Hamas, o único partido palestino que parecia preocupado com eles. E nas eleições palestinas de 2006, o Hamas venceu. Fatah, Estados Unidos da América e Israel foram surpreendidos e ficaram horrorizados. O partido Hamas deixou claro que eles não apoiam o direito de Israel existir. E eu deixei claro, enquanto essa for a política, que não apoiaremos um governo palestino composto pelo Hamas. Com o auxílio dos Estados Unidos da América, os homens da Fatah tentaram, sem sucesso, expulsar o Hamas militarmente. O Hamas reagiu com força e venceu. A Fatah foi completamente expulsa de Gaza. Eles governam o enclave costeiro desde então. Durante todo o período, não houve outra eleição. Se os palestinos em Gaza esperavam uma melhoria de vida pelo Hamas, a desilusão aumentava a cada ano. O Hamas recebe grandes somas de dinheiro de várias fontes, incluindo a Organização das Nações Unidas Catar e, mais significativamente, Irã. Porém, a maior parte desses fundos é usada para comprar armas e escavar túneis para atacar Israel. Como resposta, Egito e Israel bloquearam a faixa. Existe muita desinformação sobre o bloqueio. Vamos esclarecer o que ele realmente implica. O bloqueio restringe bastante a mobilidade dos palestinos. Mesmo assim, milhares de palestinos ainda podem atravessar para Israel para trabalhar ou para tratamento médico. Suprimentos humanitários e alimentos podem entrar, mas as permissões de trabalho são bastante limitadas. A eletricidade é racionada, e tudo que entra ou sai da faixa de Gaza legalmente é inspecionado e controlado pelo governo israelense. Israel e Egito defendem o bloqueio como necessário para evitar o fluxo de armas para Gaza. O Hamas, porém, conseguiu contrabandear armas. Construíram uma extensa rede de túneis na fronteira com o Egito. Todo tipo de contrabando passa por lá, parte dele inofensivo. Suprimentos para indivíduos enfrentando extrema pobreza e desemprego de 50%. Mas grande parte dele é dedicada especificamente a combater Israel, incluindo civis. O Hamas já teve uma reputação de idealismo e falta de corrupção, mas isso não durou. Hoje, muitos dos líderes do Hamas vivem em luxo em lugares como o Catar, enquanto os palestinos comuns sofrem. Mas quando os palestinos começaram a falar sobre o governo autoritário do Hamas e suas políticas terríveis, o Hamas fez tudo o que pôde para impedi-los. Silenciaram jornalistas que noticiavam sua corrupção. Perseguiram a minoria cristã de Gaza. Não há liberdade de imprensa, liberdade de expressão, liberdade de religião em Gaza. Não sob o Hamas. Infelizmente, o sofrimento em Gaza vai piorar muito. O ataque do Hamas de 7 de outubro de 2023 mudou tudo. Por anos, Israel pensou que viveria com o Hamas e administraria os ocasionais surtos de tensão. O brutal ataque do Hamas deixou claro que não se pode viver com um grupo terrorista na fronteira, especialmente não um que comete as violações dos direitos humanos que o Hamas transmite ao mundo com tanta selvageria e prazer. Sempre foi política israelense levar a luta ao inimigo, e isso significa que a luta vai para Gaza. Quando você ver isso, a invasão terrestre pode já ter começado. Esperançosamente já acabou.
Pois mesmo sem prever o futuro, sabemos que a luta será totalmente devastadora para ambos os lados. Para os israelenses que perderão entes queridos lutando para proteger suas fronteiras. E para os palestinos que o Hamas tem explorado e usado como escudos humanos desde 2007. Isso já está acontecendo. As forças de defesa de Israel têm alertado os palestinos via mensagens de texto e chamadas para evacuar áreas a serem bombardeadas, dirigindo-se ao sul ou à costa. Porém, o Hamas incentiva os gazãs a permanecerem no local. Não que eles tenham para onde ir. O Egito rejeita acolher qualquer refugiado palestino. Portanto, enquanto Israel bombardeia Gaza visando eliminar o Hamas, não é só este que é afetado. São também os palestinos comuns. Os líderes do Hamas tinham plena consciência da reação de Israel ao invadir sua fronteira, matando mais de 1.300 israelenses. Eles sabiam que os palestinos comuns sofreriam terrivelmente na guerra que está por vir. Porém, para o Hamas, é uma conquista de imagem. E eles prefeririam ver ambos os lados se destruírem em chamas do que aceitar um mundo em que um Estado judeu e um Estado palestino coexistam lado a lado em paz.